visualizar aquilo que eu tinha falado, né? O modelo do espaço litúrgico, a partir do Vaticano II, eu não tinha isso, porque esse é uma das primeiras comunidades que foi se perdendo com o tempo. E aí, o Vaticano II, ele toma, então, essa concepção de espaço. Vocês vão observar que o que está no centro é o altar, em volta toda a cidade, inclusive os ministérios. Então, vocês vão ver que tem as cadeiras ali do para tem a presidência, na lateral vocês vão ver isso. Então, todo mundo, as comunidades estão em volta do altar. E o altar está conversando ali com o ambão, né? Então, eles estão nesse diálogo no centro do altar e o ambão ali perto do altar. A batismal está ali no fundo, eu não sei se dá para vocês enxergarem, geralmente a pia batismal ela é colocada perto da entrada das igrejas. Por quê? Porque agora, a nossa entrada de cristã se dá pelo batismo. Então, quando a gente entra no espaço litúrgico, a gente passa pela pia batismal. Aquilo ali para a gente é um sinal visível da adesão na comunidade, entrar na comunidade cristã pelo batismo. Deixa eu ver se eu falar do espaço. Vocês vão ter ele tem uma imagem sonora, né? No caso aqui é Potes, que é Guadalupe. Ela também está uma das centrais, então ela ocupa a centralidade junto com o altar, né? E essas coisas. Então, o assunto de hoje são sacramentos, no capítulo 3 do diretório. Para quem o diretório aí é página 50. Então, eles são divididos em 3 grupos aqui no diretório, que é a divisão comum deles, a teologia que a gente faz. O sacramento da iniciação cristã, então, primeiro do batismo, da crisma e da Eucaristia. Depois a gente tem o sacramento na página batismo, crisma e Eucaristia, foi a iniciação cristã. Na página 81, a gente tem os sacramentos da misericórdia, da cura e da paz. Então, a gente tem o sacramento da penitência e a gente tem o sacramento da unção dos enfermos. Então, dois sacramentos aí, em conjunto da misericórdia, da cura e da paz. E mais para frente, na página 92, a gente tem os sacramentos do serviço. E aí entra, então, o matrimônio e o sacramento da. Então, essa é a divisão que a gente colocou no sacramentário, que é a divisão comum. Então, vamos começar com o sacramento da iniciação cristã. Eu vou falar dos 3, depois eu falo de algumas particularidades. Esses 3 sacramentos, eles não podem ser vistos de forma separada. Os 3 sacramentos estão intimamente ligados. E aí, uma observação que eu faço, eu não sei se vocês observaram a que a gente colocou o sacramento. A gente colocou batismo, crisma e Eucaristia, né? Que pode ser confusão. Por que não está no batismo, Eucaristia e crisma? Então, olha só, no início da cristã, a gente tinha falado um pouco sobre isso, quando está terminado, a gente na filha passava, então, esses catecúmenos, né? Essas pessoas que seriam introduzidas na comunidade, elas recebiam esses 3 sacramentos. Então, elas recebiam o batismo, elas ungidas com óleo do Cristo para confirmar e dar esse ardor missionário ao sacramento do batismo, e já eram introduzidas na vida eucarística da comunidade. Então, os 3 sacramentos, eles eram conferidos juntos. E, com o tempo, sempre eu falo, coisas que foram acontecendo ao longo da história da igreja, o sacramento pedido. Então, quando a gente começou lá, nos anos 300 e pouco, a batizar criança, aí a gente já desmembrou esse sacramento da iniciação, né? Porque como era criança, ainda não dava para ser iniciada a vida eucarística, e aí a gente, mesmo ela recebendo unção, né,
óleo do crisma do batismo, o sacramento do crisma era um momento diferente, a gente foi tentando encaixar isso para tentar adequar da melhor forma possível. O jeito que a gente está não é o ideal, mas é a forma mais adequada depois desse desmembramento aí. E, na parte do batismo, eu queria só fazer algumas... eu vou contar algumas coisinhas aqui. Muito amplo, então a gente só vai ter uma visão geral. No número 22, o diretório fala assim: o batismo é sacramento pascal, mergulho na morte de Cristo e participação na sua ressurreição. A distância é iluminada e orientada pela Páscoa de Jesus, da qual nasce o sentido da esperança na ressurreição. O sacramento significa e realiza a graça e o amor de Deus na comunhão da cidade, a comunidade do verdadeiro e inesgotável amor. Então, esse parágrafo, ele já introduz a gente nesse mistério da ressurreição, né? Aqui a gente tem aqueles princípios que Paulo trouxe, né? Na morte, não é na morte da ressurreição de Cristo que nós somos batizados. Então, é importante a gente ver que o batismo, ele é sinal, como diz aí no final, né? Ele é sinal dessa vida orientada por Cristo, no sentido da esperança da ressurreição, e que significa e realiza a graça do amor de Deus. Então, um sinal e uma representação. No parágrafo anterior, a gente falava sobre essa questão do seu sacramento, que nos confere a pertença à comunidade cristã. Então, quando a gente estava falando na semana passada sobre aquele processo do catecumenato, acho que foi semana passada, foi na primeira, a gente estava falando disso. Depois desse processo, a pessoa é iniciada e ela toma parte na comunidade cristã. Isso é importante frisar, porque primeiro, o batismo ele não é um sacramento, nenhum dos sacramentos são assim, né? Mas ele tem uma eficácia mágica, né? Eu não sei se isso aconteceu com vocês, no interior tinha muito disso. Meus pais são do interior, e aí se alguém for logo queria batizar, não podia esperar nem uma semana para não morrer pagando, né? Era assim que falava. Não falava, não, isso aqui tem que ser filho de Deus, não pode ser. E aí levava logo para batizar. Ser filho de Deus, ele não acontece pelo batismo. Todos nós já somos filhos e filhas de Deus, né? Então, se a gente não é batizado, não significa que a gente não é filho da filha. Mas o batismo, ele nos insere na comunidade dos seguidores de Jesus. Então, isso é importante frisar. E aqui, gente, um detalhe, repete tanto, mas a gente, às vezes, não consegue fazer as conexões. Esse passo que eu li sobre de ser mergulhado na morte e ressurreição de Jesus, isso nos dá para entender o processo da quaresma, que é a preparação da Páscoa. A quaresma, ela é um tempo litúrgico batismal, né? O que a gente vai fazer na vigília pascal? Renovar a promessa do batismo, renovar o nosso vigor, a nossa condição batismal. A quaresma é uma preparação para isso. Então, a quaresma ela está intimamente ligada ao batismo. Durante a quaresma, a gente é convidado a intensificar a nossa oração, a escuta da palavra, a se rever, ver a função batismal, rever o que a gente assumiu pelo nosso batismo. Outrora foi o pai, o padrinho, mas nós renovamos isso na vigília pascal por nossa conta, né? Então, esses compromissos que a gente chama de promessas batismais, nós para pertencer a essa comunidade. Isso tudo é o processo que a gente tem que refletir durante a quaresma, né? Porque a gente então, isso é uma coisa que eu queria, né, frisar. Depois, nessa parte do diretório, a gente entra em algumas informações práticas, né, que tem a ver com pais, padrinhos, a questão do batismo não ser recusado, assim, motivos que não justificam, que às vezes acontece, né? Então, a gente entra nessas partes mais burocráticas da questão do batismo,
E aí, no parágrafo 138, eu queria apontar uma outra coisa também que é fundamental. No 138, se fala assim: conforme recomenda o Diretório Nacional de Catequese, a catequese do batismo deve buscar, no processo catecumenal, a inspiração para o seu agir iniciático. Então, aqui, eu estou destacando esse, depois vai se desenvolver em outros parágrafos. Nesse processo, principalmente nos sacramentos de iniciação, a gente traz muito à tona a questão da catequese. Catequese e liturgia são coisas que não se separam. Pelo menos no início do cristianismo não separava. Hoje a gente ainda tenta separar um pouquinho, mas não eram irmãs que deviam andar separadas, não. São irmãs que precisam andar juntas. Por quê? Quem inicia novos cristãos, quem inicia esses catecúmenos, né, nas comunidades cristãs, são os catequistas. Inclusive, na teologia litúrgica se fala que um dos ministérios da pastoral litúrgica é a catequese. O catequese também ele seria um ministro da liturgia. Afinal de contas, é ele que introduz, né, no sacramento, na comunidade cristã, nas celebrações litúrgicas das nossas comunidades, essas pessoas, esses que estão se preparando, né, e que querem fazer parte dessa comunidade. Então, aqui, durante todo o processo, nesse diretório, a gente fez esse processo dos passos, né, que a gente tinha dado 7 passos. Eu não vou olhar isso com vocês, porque a gente não tem ainda, mas vai sair, não tinha um diretório de catequese. Então, a gente precisou esboçar alguns passos que estavam relacionados com essa inspiração catecumenal. Nessa revisão que a gente está fazendo, que eu já falei, a gente não vai apresentar esses passos, porque a gente já vai ter um diretório de catequese que vai insistir com essa questão da inspiração catecumenal. Então, por que a gente fala isso? A gente não tem como fazer o catecumenato, claro, né, como era antes, uma série de motivos, mas toda a nossa catequese ela tem que estar inspirada nesse modelo. Então, o que a gente está fazendo? A gente não está preparando pessoas para receber um sacramento. A gente está iniciando pessoas à vida cristã, à vida da comunidade cristã, né? Desse Cristo que se manifesta na comunidade. Então, isso vai ser muito insistente nesses sacramentos todos aqui que constituem a iniciação cristã. Aí depois, então, vou dar um salto e falar com vocês um pouquinho sobre a questão que está na página 61, dos pais responsáveis e padrinhos. Como a gente já, né, comentou que hoje a gente batiza crianças, como é que vai se fazer? Se tem um monte de compromisso que a gente assume no batismo e a criança, não, quando eu falo criança, bebê, né, mais nova, crianças menores, essas crianças não têm condições de assumir isso, elas não têm condições de manifestar o seu desejo de querer participar da comunidade cristã e nem têm condições de assumir isso que a gente assume nas promessas batismais, né? São aquelas renúncias que a gente faz e aquelas profissões de fé. Então, nesse caso, os pais e os padrinhos, né, ou os responsáveis e os padrinhos, eles assumem essa responsabilidade. Então, eles assumem que eles vão conduzir essa criança num processo iniciático, junto com a comunidade. Então, junto com a comunidade, junto com a catequese que a gente tem na comunidade, esses pais e padrinhos, eles estão assumindo essa responsabilidade de iniciar essa criança. E aí, é o momento que eu ia passar para a crisma, mas eu só vou levantar outras coisas. E aí a gente chega na crisma, né? Essa coisa dos pais e padrinhos assumirem a responsabilidade das crianças até... Aí fica o próximo capítulo aqui. Vou terminar algumas pontuações. A gente continua falando um pouco do batismo de adultos, né? Que aí sim o batismo de adultos, ele já consegue assumir essa característica catecumenal mais explícita. A gente tem um rito que a gente chama de RICA, que é o Ritual de Iniciação Cristã de Adultos, e aí esse rito, ele já prevê esse processo catecumenal. O que a gente faz com as crianças é tentar adaptar o RICA, né? Essa inspiração catecumenal, a gente tenta adaptar
a realidade das crianças. Mas ainda que não seja, o RICA não seja aplicado totalmente às crianças, ele ainda tem que ser a nossa inspiração, né, para a catequese de iniciação cristã. Aqui, gente, eu não vou falar de catequese, eu vou usar essa linguagem só para falar, eu não vou falar catequese de criança, não vou falar catequese de adulto, eu vou falar catequese de iniciação cristã, que é o mesmo princípio e a mesma inspiração. E aí, dependendo se for criança, né, se for adolescente, jovem, se for adulto, aí a gente aplica de uma forma diferente, a gente adequa, adapta. Mas aqui a gente está falando de catequese de iniciação cristã. Então, aí o diretório ele insiste, né, continua insistindo. Depois ele traz uma outra questão, que aqui para nós fica no papel para a gente consultar, mas a gente não precisa falar sobre isso, que é o batismo de outras igrejas, né? A questão de se outra pessoa ela resolve entrar para essa comunidade cristã católica e ela veio de outra igreja, né? Quais são aquelas que precisam ser batizadas ou qual batismo a gente considera válido de outra igreja? Então, aí a gente tem uma lista, fica para a gente consultar, né? A gente não precisa falar sobre isso agora. O essencial do batismo é isso. Eu vou continuar na crise. Vocês querem fazer alguma pergunta específica sobre o batismo? Eu falei, Simone, que esse povo aqui, eu estou aqui falando, eu sou que menos sei. O povo já está sabendo de tudo. Fica até constrangida. Vamos continuar, então, na crise. Vamos continuar essa história na crise. Então, olha só, como que a gente fez para adequar esse sacramento depois da gente ter separado, né? Então, se os 3 eram conferidos de forma única na vigília pascal aos adultos, depois que a gente separou isso e começou a batizar crianças, o que a gente fez, então, com o sacramento da crisma? Porque não dava para ser crismado junto com o batismo. Então, a gente tentou adequar esse sacramento. Como? No batismo, a gente já recebe, né, a unção do óleo. Mas aí a gente reservou um sacramento para isso. E aí eu vou pontuar com vocês alguns parágrafos aqui. Primeiro, lembrar que a crisma ela está dentro desse contexto da iniciação cristã. Então, como é que a gente fala que a gente é iniciado? Né? Eu sou iniciada na comunidade cristã. Sou batizada, crismada, né? E pertenço, né, à comunidade, à vida eucarística da comunidade. Então, a crisma está nesse contexto. A gente fala muito na crisma, né, de receber o Espírito Santo. A gente não ficou desde batizada até a crisma esperando o Espírito Santo, não, né? Ele estava conosco já. O que acontece aqui na crisma é que a gente fala que a gente tem uma epifania dessa presença do Espírito. O que é epifania? É uma manifestação. Então, isso que já nos é conferido, né? O Espírito Santo que já nos é conferido no batismo, e aí a gente pode se recordar do batismo de Jesus. Vocês lembram dos episódios do batismo de Jesus? Tem pequenas diferenças nos evangelhos sinóticos, mas Jesus é batizado com a água, e aí vem a pomba, né? Que para nós é o sinal do Espírito. Então, o Espírito já nos é conferido. O que acontece na crisma, então, é que a gente manifesta mais explicitamente esse dom, que é o dom do Espírito Santo. Então, por isso, o sacramento do crisma está muito ligado à missão desse Espírito que nos anima à missão. Eu vou ler aqui o parágrafo 155, ele e os outros seguintes, eles trazem algumas passagens do Antigo e do Novo Testamento para nos falar um pouco sobre isso. Então, no 155 fala assim: no Antigo Testamento, o Espírito de Deus que pairava sobre as águas fez-se presente na vida dos juízes, para que pudessem cumprir sua missão libertadora diante do povo. Atuou nos reis, acompanhando-os para que realizassem reta e justamente a sua missão. Atuou nos profetas, ajudando-os a perder o medo e levou-os a falar em nome de Deus. Então, a unção, ele era um rito conferido
e aqui a gente trouxe 3 momentos no Antigo Testamento, os juízes, os reis e os profetas, essa unção era conferida como símbolo, como sinal de uma missão que a partir dali seria conferida. Jesus começa a sua missão pública quando? Com o seu batismo, né? No qual é o sinal do Espírito Santo. Depois a gente fala um pouco sobre Pentecostes, que tem a ver com isso também. Os apóstolos, os discípulos, depois da ressurreição de Jesus, fechados, trancafiados, com medo, né? Porque perseguição, opressão, eles também estavam em dúvida, não sabiam o que ia fazer da vida. E aí a gente tem Pentecostes, que os anima, os dá coragem, dá direção, anima a missão. Então, a Crisma, ela vem, na verdade, como esse grande sinal e impulso para a missão. No versículo, eu vou ler agora vou ler o parágrafo 161. Afirmar que os batizados recebem o Espírito Santo na Crisma não significa dizer que ainda não tenham desde o batismo. O que é dado no batismo recebe confirmação na Crisma, selando o que no primeiro sacramento foi realizado. A Crisma é a epifania do Espírito na iniciação cristã. Então, nesse processo de iniciação cristã, a gente fala que a Crisma ela é a epifania do Espírito, ela é a manifestação de maneira explícita, contundente, né, nesses sinais visíveis. Por isso mesmo, vou ler o 163. A Crisma, sacramento da iniciação cristã, deve ser destacada como passo importante para a inserção do crismando na comunidade. Sua preparação é verdadeira catequese iniciática à vida cristã. E aí se fala do RICA, né, como modelo. Então, olha só, se a gente já tinha um Espírito, né, desde o batismo, o Espírito já nos foi conferido por dom de Deus, porque Ele nos ama. E a Crisma tem a ver com essa epifania do Espírito, ou seja, com esse assumir de maneira revigorada a nossa missão. Aqui a gente deixa claro que o crismando, nesse processo já de catequese, né, iniciática, para receber esse sacramento, ele já tem que ser envolvido no processo de missão da sua comunidade. Seja essa atuação pastoral, em todas as pastorais, né, missionárias. Então, esse caráter missionário, ele precisa começar a ser assumido por esses que estão se preparando para receber o sacramento, desde o início da sua preparação. Afinal de contas, é isso que eles estão pedindo para a comunidade. É isso que eles estão pedindo quando querem ser crismados. Nós estamos pedindo para exercer e para manifestar com mais vigor, né, o nosso espírito missionário, que faz parte do discipulado de Jesus. Então, nesse processo da catequese crismal, é muito importante a gente perceber isso. Novamente, não é um curso que a gente dá para ele receber a crisma, né, o sacramento, e depois poder casar, né? Não tem nada a ver com isso. Aqui o que a gente está fazendo é introduzir essas pessoas que estão se preparando para o sacramento na vida pastoral e missionária da sua comunidade. E aí o que a gente espera? Que ao receber esse sacramento, eles já estejam inseridos nesse processo. Eles já tenham discernido, por exemplo, com qual pastoral se identifica mais, os seus dons, né? Os seus dons particulares, que cada um tem um dom, somos um povo com muitos membros. Onde eles podem ser melhor servidos, né? Eles podem servir melhor onde? Porque cada um tem uma característica, né? Eu estou na pastoral litúrgica, catequética, tem uma outra irmã minha que está na pastoral da sobriedade, cada um tem um dom. E esse processo de catequese para receber esse sacramento é um processo também de discernimento dessas pessoas que estão se preparando. Porque é de se esperar que vão receber o sacramento significa, dali elas já estão participando plenamente da missão dessa comunidade, dessa missão pastoral da comunidade, né? De pastorear, que é a missão de Jesus. Ele nos confirma. Ei, padre, eu até pensei que você não ia aparecer, que já tinha cansado de mim hoje. Que isso, Lorena. Lorena,
Aliás, nós tivemos no Conselho Pastoral hoje, pela manhã, eu elogiei teu trabalho lá, que bom, viu? Lorena, e atenção, gente, olha o casamento entre liturgia e catequese. Isso é muito importante. Às vezes nós criamos, infelizmente, na igreja, guetos. Né? Ah, eu sou da liturgia, bom, eu sou da catequese, ou eu sou, pior ainda, eu sou padre e não me interesso muito com essa argamassa da vida pastoral da igreja, né? Então, observa como é importante a liturgia e a catequese que vão fornecendo cada uma a sua colaboração e, de repente, a pessoa já fez um processo de introdução na vida da comunidade. Isso é muito rico. Quando a Lorena fala do Rica, aí, o Rica é um livro... Eu tenho comigo aqui, mas eu posso até buscar e mostrar a capa para você. O Rica é que nós conseguimos, Lorena, na nossa paróquia, graças aí ao Dom Joaquim, usar muito da questão do catecumenato, visar muito a questão dos ritos. Então, a catequese de adulto aqui, ela vai iluminando a paróquia no sentido de cada etapa, aí um recebe um Pai Nosso, recebe... Eu sou apaixonado por isso, né? Eu acho que esse povo está pegando um pouquinho isso. Vamos lá. E isso que você falou é muito interessante, porque é engraçado, né? Que a gente tem tantos catequistas, tantas pessoas que se dedicam a isso, e poucas conhecem Rica, né? Sendo que a inspiração da catequese toda seria dali. Aí a gente, na verdade, está unindo todas as pastorais. A gente está se transformando naquilo que Jesus queria, que é num corpo, ao invés da gente funcionar como gueto isolado. E olha só, a liturgia e a catequese, elas já estão juntas o tempo todo. Quando a gente faz uma catequese com inspiração catecumenal, ela é vivida em etapas. E cada etapa, então, é vivido um rito. Um rito confere, né, a conclusão daquela etapa para esse corpo de catequizandos. Isso já faz a interação da pastoral litúrgica com a pastoral catequética. Ao mesmo tempo, a gente está fazendo a interação dessas duas pastorais e dos catequizandos com a comunidade, porque a comunidade participa do processo, né? Ela participa dos ritos, né, de transição de uma etapa para outra, então ela acaba acompanhando de forma muito mais próxima as etapas, né, e o processo todo. E ainda tem uma outra questão, acaba de unir o corpo inteiro. Por quê? Se os catequistas vão ajudar esses catequizandos a discernir, né, o seu papel como missionário, qual que é a sua missão que tem desse corpo, que tem tantos membros? Eles vão interagir com todas as pastorais, né? Então, os crismandos, eles vão conhecer as pastorais que tem ali na comunidade, eles vão conhecer como as pastorais, qual que é a função delas, o que elas fazem, eles vão se descobrir ali. Nesse processo bonito, a gente consegue formar um corpo, o corpo todo está trabalhando junto, cada um a seu modo, né? Cada um deve ser. Lorena, e quando você falou do início da igreja, do catecumenato ali, a gente vai perceber que a liturgia, ela nasce da catequese, ela nasce aí do mistério, né, das pessoas. Por exemplo, o período da quaresma, dentro do catecumenato, e pegar o próximo domingo, é batismo. A quaresma, na verdade, nasceu para os catecúmenos. Era um período para eles se prepararem para o batismo. Depois que a igreja resolveu ampliar a quaresma para todo mundo, já que a gente ia renovar o nosso batismo na vigília pascal, né? Então, de fato, uma coisa leva a outra. Por isso que eu falo, não tinha como separar, não tinha como você falar, isso aqui é liturgia, isso aqui é catequese, não tinha como discernir. Como que era a catequese no princípio das comunidades? A pessoa chegar e falar, ouvi falar de Jesus, eu queria saber então como que é. A comunidade contava sobre a sua experiência com Jesus a partir das celebrações, a partir da partilha da palavra. Então não existia você falar assim, agora eu estou na catequese, agora eu estou vivendo a liturgia. Era tudo misturado, não dava para fazer essa distinção, né? Essa separação ocorre não só porque a gente começou a batizar crianças, mas começa a aparecer ali naquele período da história da igreja escolástica,
que tudo comece a virar aula, e aí a nossa catequese foi indo nessa direção também. Ao invés de iniciar, né, pelo apaixonamento, pela experiência, a gente começou a dar aula também. Aí hoje a gente está tentando retomar a esse início, né? Se Deus quiser, vamos chegar lá. Dom Joaquim vai nos ajudar muito. Aliás, nos ajuda muito nesse sentido. Com certeza. A gente espera, inclusive, o diretório que ele e a equipe de catequese estão fazendo, a gente espera que esteja pronto aí também em breve para reafirmar isso mais ainda com a gente, né? Então, aí a gente insiste, novamente, a gente fala muito da catequese do RICA, porque não tem como. Uma coisa que eu não comentei no batismo, gente, só que eu vi aqui no parágrafo 167 do diretório, falando para não ser mínima, né, a unção do outro. Os sinais da liturgia, eles são essenciais. Não existe liturgia sem gesto. Porque a liturgia é isso. A liturgia, ela nasceu nas casas e ela tem a ver com essas questões domésticas. Então, o batismo é um banho, né? A Eucaristia é uma refeição. Então, não tem como. Você precisa comer, a gente sente o cheiro do incenso, a gente se abraça. Então, tudo está relacionado com os gestos. É importante, dentro das nossas limitações, a gente tentar preservar os gestos o máximo possível do seu significado, porque a gente já tem limitações. Por exemplo, a Eucaristia é uma ceia, a gente come o pão. Só que o que a gente tem hoje, a maioria das comunidades, não é pão. E a gente nem sente o gosto de pão quando a gente come, né? Então, a gente já tem essa limitação do sinal, batismo. Batismo é um banho, gente. A gente mergulha na água. Mas a gente reduziu. A gente joga umas gotinhas de água na cabeça. E às vezes quem vai batizar ainda molha muito. Tem gente que ainda acha ruim que bagunçou o cabelo do menino para fora. Então, essa questão dos sinais, a gente tem que tentar manter. O que nos indica visualmente no batismo que a pessoa está sendo mergulhada na morte e ressurreição de Jesus? O banho. Então, é muito interessante a criança, quando a gente, né, a comunidade se procura e tem uma pia batismal adequada, quando mergulha a criança lá, que dá uma gastura, fica todo mundo assim, ai meu Deus, vai perder a respiração, e a própria criança sai de lá chorando, né? Aquilo para nós é sinal desse mergulho na morte e ressurreição. Sabe aquela sensação de que parei de respirar, o que vai acontecer comigo, e de repente você tem o ar de volta? Essa é a experiência da morte e ressurreição, que a gente vive no corpo, como sinal. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai reduzindo muitos sinais, né? Então, daqui a pouco é só uma gota d'água, e aí o óleo é um tiquinho só, que não pode cair muito e estragar a maquiagem de quem está assim. Então, os sinais a gente tem que preservar ao máximo. A gente já perdeu tanto, a gente já está tão limitado, porque somos comunidades grandes hoje, né? Nem toda comunidade consegue se estruturar para a Eucaristia ser pão. Não consegue, às vezes é muito grande, a gente entende. Então, a gente tem que fazer o máximo possível para caracterizar aquilo como refeição. A gente tem que ir dando o nosso jeito para tentar superar essas limitações dos sinais, né? Para que isso não se perca. E aí a gente continua falando sobre a celebração em si, né? A gente retoma a questão do padrinho, que na crisma seria ótimo se fosse o mesmo do batismo, né? Mas chega na crisma, a gente percebe que os do batismo às vezes nem nem contato mais. O compromisso que eles assumiram de conduzir, às vezes não foi levado até o fim, aí a gente escolhe outra pessoa, né? Que pode ser o próprio pai, ou a mãe, ou, né? Enfim. E aí continua. Oi, pode falar. Aí tem um problemaço da igreja, que a gente não sei quando vai conseguir resolver. Quando eu levo meu filho, minha filha para ser batizada, a questão da consciência da fé, da prática da fé. E o padrinho, nós que somos da igreja, da comunidade, a gente deveria estar olhando isso com muito carinho para ajudar a passar essa catequese, que aquele que no catecumenato, o padrinho nascia da comunidade, e aquele que acompanhava, que estava junto, né? E hoje a gente perdeu totalmente com a coisa, o social. Quem dá o melhor presente, né? O meu amigo de trabalho, que depois vira amigo,
É como se você quer dar um presente para a pessoa, convidando-a para ser padrinho, né? Isso acontece, eu acho que em todos os sacramentos, matrimônio também tem disso, né? Você quer presentear uma pessoa, né? Aí você convida para ser padrinho. Aqui, no diretório, a gente trata disso e novamente a gente retoma a catequese. Por quê? Essa preparação, essa consciência já era para existir. Mas como não existe, a gente ainda tem aquele processo que a gente chama de preparação, né, dos padrinhos, dos pais. E o processo com eles, muitas vezes, vai ser um processo iniciático, porque às vezes eles não estão iniciados, né, já receberam o sacramento, mas não estão iniciados. E às vezes a gente faz cursinho também, né, sabe aquele supletivo de um dia? E aí não dá nem para culpá-los, porque como é que você quer introduzir eles numa mentalidade, num jeito de pensar, num jeito de ser igreja, né, com um cursinho de meio-dia? Então, aqui, a gente também fala sobre esse processo de catequese dos pais e padrinhos, que é uma realidade necessária. Não era para ser, já era para ser uma pessoa. Era para ser o seguinte: se eu vou pedir o batismo para o meu filho, é porque eu já estou inserido na comunidade, eu já vivo a minha condição batismal, eu já tenho consciência disso. Não tem outro motivo para eu pedir o batismo do meu filho se não for esse. Padrinho, mesma coisa. O que é o padrinho e a madrinha? Você vai convidar para te ajudar na missão, você como pai e mãe. E a comunidade vai estar ali testemunhando para dizer que também vai ajudar nesse processo de iniciar essa criança. Então, também se partir do pressuposto que esse padrinho e essa madrinha já são pessoas que vivem sua condição batismal com consciência, que estão inseridos na comunidade, por isso eles vão conseguir iniciar essa criança. Como a realidade não é essa, a gente precisa fazer também uma catequese iniciática com esses pais e padrinhos. Então, a comunidade precisa se organizar para que essa catequese, dentro dos limites possíveis, ela consiga introduzir esses pais e padrinhos nessa mentalidade. Porque a gente não adianta a gente fazer um dia de encontro e querer explicar para eles por quê e querer dizer para eles o que pode e o que não pode. Não vai ajuda, ajuda, mas... não, olha só, por exemplo, como você vai chegar... às vezes as questões, elas são tão... Eu já fui em alguns encontros que as questões levantadas eram tão assim... práticas. Não, tão nada a ver com nada, que eu pensei assim, gente, então por que a gente está aqui para eles serem padrinhos? Então, assim, pergunta, por que o padrinho não pode ser evangélico? Gente, é porque você não está pedindo para ser iniciado na comunidade cristã aqui católica? Como que um evangélico vai iniciar numa comunidade católica? Então, assim, não é questão só de lógica. E aí tem muitas perguntas que eu acho interessantíssimas, que elas revelam o jeito das pessoas pensarem, mas não só por culpa delas, por responsabilidade nossa também da catequese que a gente realiza. Uma vez tiveram uns pais que chegaram para mim e era a iniciação à vida eucarística, né? O que a gente receber, a gente chama de primeira eucaristia. Olha só, a gente chama de primeira eucaristia, né? A gente não trata como iniciação à vida eucarística. Aí chega esses pais para mim e falam assim, sabe o que é? Esse dia que está marcado para eles receberem a primeira Eucaristia, a gente não vai poder. Quando que vai ser o dia da segunda Eucaristia? Mas aquela pergunta, eu achei ótima. Eu achei ótima, por quê? Dentro do processo que a catequese estava sendo realizada, não tinha outro jeito deles pensarem. Se a gente estava realizando aquilo como um curso para a pessoa ser formada, eles iam pensar desse jeito mesmo. Não, então é só a primeira, vai ter uma segunda, uma terceira, outras oportunidades. Igual a gente faz um curso, não passou na prova, não passou no vestibular, não passou de ano, tenta de novo até conseguir seu diploma, né? Então, eu achei ótima, porque aquela pergunta, ela foi uma pergunta que fez todo aquele povo de catequistas refletir sobre a própria catequese que estava sendo realizada. E isso acontece, né? Pois não? Pode falar, Maria. Eu estava pensando, ouvindo você, eu estava pensando o seguinte, olha só, falando sobre esses padrinhos, né, que chegam lá, não sabem nem como escolher os pais não sabem escolher os padrinhos. Padrinhos. Seria para
resolver esse problema seria lá no curso, na preparação para a Crisma, onde está ali cheio de adolescentes e pessoas, já devia existir uma orientação desde ali. Olha, quando vocês tiverem seus filhos, vocês têm que escolher pessoas que estão dentro do contexto. É a única forma de resolver, porque senão isso vai continuando, não é? Mas aí, Maria Alice, é interessante, sabe por quê? Porque no processo de catequese com inspiração catecumenal, desde o início, os catequizandos, eles já vão pensando junto com os pais sobre isso. E no meio do processo, eles já têm mais ou menos escolhido. E é interessante que quando a comunidade funciona com inspiração catecumenal, é muito interessante que a escolha deles é tão assertiva. Eles já escolhem, assim, às vezes pessoas da comunidade, às vezes pessoas da pastoral que eles se afeiçoaram. Então, a própria metodologia de iniciação cristã, ela já traz essa reflexão desde o início. Aí, no fim, não tem problema nenhum. O padrinho, Maria Alice, ele no processo. Mas agora, Lorena, Santa Lorena e querido povo de Deus, na nossa igreja hoje nós temos orientações de catequese diversas, orientações de liturgias diversas. Lorena, nós, liturgicamente, catequeticamente, a gente está tentando se acertar, mas é um grande desafio. Por exemplo, dentro das nossas comunidades aqui, gente, pessoal, vocês que trabalham com liturgia, a dificuldade que a gente tem de colocar o mínimo da liturgia para funcionar. Né? Teve um tempo desse, Lorena, que eu falei assim, olha, eu vou te suspender do canto da comunidade, eu não quero que você venha cantar mais, porque você está, como diz o italiano, está disturbando tudo. Nós não somos a igreja, não este espaço de catarse, não, nós estamos aqui para rezar, estamos aqui, tem um jeito de rezar. Então, Maria Alice, infelizmente, enquanto catequese e liturgia, a gente às vezes se perde. Por exemplo, eu tenho catequistas que estão chegando à comunidade agora justamente de Crisma. E o catequista chega com a ideia de um movimento muito fechado. Ele, ao invés de vir participar da vida da comunidade para introduzir o crismando na vida da comunidade, ele sequestra, entre aspas, o catequizando para o mundo do catequismo, o mundo da espiritualidade dele, o mundo do movimento dele. Gente, infelizmente, tem hora que, como padre, fala, Senhor, vamos lá, vamos devagar. Tem que ter muita paciência. O problema que a gente tem hoje é o mesmo problema que Jesus tinha. É um problema humano, não é um problema religioso, não é de metodologia, é um problema humano, assim, a gente tentar lidar com essas diferenças e colocar acima de nós aquilo que nos une, não essa questão de gostos pessoais. Então, isso acontece muito. Quando uma comunidade resolve, por exemplo, assumir esse caminho de conversão, né? Converter o caminho para uma direção, quando a comunidade resolve fazer esse processo de conversão, ele é lento, a gente precisa ter muita paciência, muita compreensão. Pedagógico, né? Muito, e a gente também tem muita coragem. Por quê? Porque ao longo do tempo, a gente se acostumou ou a gente quis ser uma religião de massa. Então, às vezes, a gente está preocupado quantas pessoas estão na minha igreja, quantas pessoas estão na igreja vizinha, de outra religião. Jesus nunca se preocupou. Ele falava, é para ir para todo mundo, todo canto do mundo, os confins do mundo para anunciar, é porque ele queria que todo mundo tivesse a oportunidade de conhecer e fazer uma experiência com ele. Não porque ele queria um monte de gente atrás. Para mim é muito significativo, vou trazer uma passagem bíblica de João, no Evangelho de João, lá na parte do discurso do pão, se não me engano é capítulo 6, eu acho muito interessante que Jesus começa a falar assim, olha, quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, né? Mas quem não comer da minha carne não vai ter parte comigo. E aí fala que o povo começa a ficar assustado. Para a gente entender, né, que o João tem essa linguagem própria do judaísmo. Esse comer da minha carne significa quem não viver a minha vida, quem não viver como eu, não tem parte comigo. Não está em comunhão comigo. Tem que viver como eu. O povo escutou, um monte
monte já ficou desanimado, já cascou fora. E aí tiveram uns que chegaram e falaram assim, ô Jesus, mas desse jeito é muito difícil. Desse jeito, quem que vai conseguir? Aí Jesus falou, ó, sinto muito, é o único jeito, né? Ele vai dar força, vai dar ajuda, é o único jeito. Se vocês não quiserem, que o Senhor os acompanhe. E aí depois ele vira para os discípulos e fala assim, vocês também querem ir? Ou vocês vão ficar? Ele olha para os discípulos próximos. Então a preocupação de Jesus nunca foi quantitativa. Vão ter 200 pessoas na comunidade, não interessa se a pessoa está inserida, se ela está entendendo o que está fazendo, se ela quer estar aqui, se ela quer estar em comunhão, o importante é ter 200. Não. Ele se preocupava com essa questão qualitativa, da experiência. E aí a gente tem que se preocupar com isso, porque nesse processo de conversão da comunidade, que é um processo longo, tem que ser um processo pedagógico, e aos poucos mesmo, a gente tem que com paciência, mas mesmo fazendo tudo certinho, a gente vai ter muito empecilho, muita gente jogando pedra, muita gente da comunidade reclamando, e aí a gente tem que respirar e pensar assim, a gente está fazendo tudo que a gente pode fazer? Se não, a gente melhora a nossa parte, se sim, vamos continuar firme, porque a gente não pode se prender a, tipo assim, não, vamos continuar do jeito que está, porque, gente, de 200 crismandos a gente diminuiu para 20? Não pode. Não, vamos continuar com os 200, mesmo se todos vão pegar o diploma deles e vão embora depois, não importa. O importante é crismar 200. E não é assim, né? Então, nesse processo, a gente tem que aceitar as perdas também que a gente, né, vai ter pelos ganhos que são maiores. É um processo que tem que ter muita paciência mesmo, mas é uma paciência, assim, muito vigorosa, né? A gente tem que ter muita força para seguir adiante, porque a minha avó dizia assim, ó, minha filha, não existe a gente ficar parado. Se você não está indo para frente, você está indo para trás. Ela falava assim. E é desse jeito. Se a gente não estiver caminhando, mesmo que seja lentamente, pode ter certeza que a gente está regredindo. Então, tem que continuar o processo com coragem, paciência, respirar. Quando um tiver com vontade de desistir, o outro vai e ajuda. Às vezes um está melhorzinho que o outro, né? Um está com mais paciência que o outro. E a gente vai fazendo, igual São Paulo falou, suportar uns aos outros. Um sendo suporte do outro e suportando, né? Lorena, eu acho que esse processo, né, de crescimento, não só na catequese, mas em todas as pastorais, tem o crescimento e a formação. É aquilo que eu te perguntei semana passada, sobre o ministro da palavra, né? Como é que seria, né, essa formação? Eu vejo que às vezes a gente tem uma pastoral com 47 leitores, mas poucos crescem, poucos caminham, eles ficam parados, só vão mesmo no dia da celebração para procurar a palavra. Mas não tem aquele crescimento, aquele desenvolvimento. É isso que falta um pouco nas pessoas. Não só. E aí é questão de um critério que a comunidade precisa colocar, mesmo com o risco de perder gente. Então, por exemplo, se eu vou me dispor para ser uma leitora, para exercer esse ministério, esse serviço, eu tenho que estar consciente que para exercer esse serviço eu preciso me qualificar, eu não nasci leitora. Então, quando eu digo sim, eu estou dizendo sim para o processo que vai me qualificar para exercer esse serviço. Ninguém nasce médico, você não pode cuidar de uma pessoa se você não trata isso. Ninguém, entendeu? A gente não nasce pronto. Então, quando a gente se dispõe para um serviço, a gente está dizendo sim para um processo. E aí, cabe à comunidade, né? Quando convida ou quando acolhe, já apresentar, já, né, estabelecer esse processo e já apresentar esse processo. Se a pessoa dizer, ó, não dá para eu né, viver nesse processo de formação, que tem essa inicial e depois é contínua, é o que Jesus falou para os discípulos, ó, esse é o único jeito, né? Se esse você não dá conta, talvez a gente encontre outro serviço que você possa exercer de outra maneira, que não precise disso e se encaixe mais na sua realidade. Mas esses critérios, a própria comunidade que tem que fazer. Uma vez, uma comunidade eu achei tão interessante que lá eles tinham muito medo de começar a fazer isso e não sobrar ninguém. Não ter catequista, não ter leitor, né? E porque parece que sempre são as mesmas pessoas. E aí eu lembro de uma vez eu dizia para as pessoas, eu falei assim, olha, a gente tem que ter a
aí é gente que você nem... Nossa, eu nem sabia que essa pessoa estava aqui na comunidade há 3 anos e agora ela apareceu para isso. Que ótimo, porque alguém que não queria fazer um negócio saiu e deu espaço. Enquanto a gente estiver fazendo de qualquer jeito, não vai nascer das pedras esse povo, não. Né? Então tem que ter coragem, gente. Tem que se arriscar. Tem que se arriscar. E aí... Lorena, pode falar. Lorena, agora, hoje é o último encontro, como que é? Mais outro? Então tem mais um na semana que vem. Ah, E, hoje já deu o nosso tempo, né? Eu não acabei com vocês os sacramentos da iniciação. Semana que vem eu tento acabar a questão dos sacramentos e a gente vê como eu vejo com o meu pincel de forma mais geral, para a gente ver se a gente consegue pelo menos passear nele todo, mesmo que a gente não aprofunde muito em nada, né? E aí fica como se a gente estivesse introduzindo, abrindo o caminho, montando o terreno para depois esse período de formação contínua, né? Esse semear, que é a formação contínua. A gente prepara o terreno aqui para essa introdução, a terra, e aí depois para a gente poder semear com a formação contínua. Né? Você falar, gente, sentindo a comunidade. Mas é isso, então, por hoje. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Ah, show aí o Rica, né, Paulo? aqui, olha, vê se você consegue visualizar aí. Uhum. Gente, é um ritual maravilhoso. Os ritos, todo o processo, a pedagogia precisa ser estudado. Por isso que eu falo, o diretório a gente não acabou de ver o sacramento. Às vezes a gente reduz a liturgia à celebração eucarística, que é o ápice, né? Onde tudo se encontra. É o ápice, mas não é o único. Né? Então a gente tem o ofício que nos prepara para a Eucaristia, a gente tem outros sacramentos, outros sacramentais, a gente tem a bênção na vida cristã, a gente tem um monte de outra coisa, a gente tem a Eucaristia, né? E às vezes é tão pouco aproveitado. É um leque de coisas, tem muita coisa para formação contínua aí. Ô, Simone, isso poderia estar vendo com os nossos leitores. Nós temos muitos leitores, Sim. mas nós temos que trabalhar com eles melhor. Sim, mas é aquilo que eu estava falando. A gente propõe as formações e o problema é que são poucos que vão. Entendeu? Aí acaba o quê? A gente até desanimando, porque a gente propõe, por exemplo, acho que se juntar a paróquia toda, nós devemos ter mais ou menos uns 100 leitores. Nossa. Mas, viu, Simone? Tem mais, porque só do grupo de jovens são 12. Pois é, entendeu? Aí, na hora que você vai fazer a formação, tem 15. Ô, Lorena, Outra verdade. Mesmo. Verdade Seria uma mesmo. sugestão, talvez, eu acho que vocês podem aproveitar um bonde aí que está acontecendo. A gente comentou na semana passada, a gente passou na parte do diretório dos ministérios, né? E eu falando sobre, a gente falou sobre os ministérios instituídos, aqueles, né, que podem ser, não precisa dessa preparação. E aí a gente tinha falado de todos os ministérios terem esse período de preparação inicial, né, receberem a sua investidura, começar o serviço e continuar na formação contínua. Eu até comentei que no próximo diretório a gente já vai ter os ritos anexados de investidura, né, desses ministérios que vai ajudar muito. Igual a gente fez com o Ministério da Presidência, que a gente já mandou o rito, né? Mas eu acho que é um momento muito interessante, agora que o Papa conseguiu ajustar o direito canônico, né? E abrir o leitorado, a qualidade para as mulheres. Então, quando ele amplia para todos poderem ser instituídos, eu acho que é bom pegar carona nisso, talvez vocês pensarem no processo assim, de instituir esse ministério mesmo. Então, pensar assim, em instituição, né, que vai vir muito tempo depois, pensar num processo de formação inicial para essa instituição, que aí vai acontecer um período, né, longo assim, né, estou falando assim, um processo maior que vai conseguir. E aí propõe, né, para quem quiser oferecer esse serviço, ser instituído, ser investido para esse serviço, fazer esse caminho de formação inicial, que aí eles vão adquirir essa consciência dessa formação contínua. Esses que participarem disso, serem instituídos,
seja uma maneira de começar. Ou isso é uma sugestão, vocês podem também pensar em outras coisas. Mas talvez esse caminho de promover essa investidura, essa instituição, ela nos ajuda a organizar esses ministérios, principalmente com esse carro, né? Às vezes muito solto. Até mesmo, eu acho que seria a responsabilidade, né? Acho que chama-se a responsabilidade. Será que é isso mesmo que eu quero? É por aqui? Não é simplesmente ser um leitor por um final de semana, né? Porque às vezes eu vejo, não só agora por causa da pandemia, que tem que marcar a missa e tal, local, mas eu via muitas vezes que os leitores vinham somente no dia de proclamar a palavra. Naquele dia que ele não estava escalado, ele não vinha aqui na comunidade. Eu não sei se ele iria em outras comunidades, entendeu? Mas assim, o que eu percebi era isso. A falta de compromisso mesmo, até mesmo com a comunidade. Por causa daquilo que eu falei, Simone, no processo histórico, a gente priorizou alguns ministérios, né? Então, por exemplo, o Ministério da Comunhão Eucarística, muito raro isso acontecer em alguma comunidade, de não ter preparação inicial, tem que ser investido. Vai que é uma pessoa que não tem investidura para a casa de enfermo, não pode, a gente respeita muito. Infelizmente, está restrito a um ministério. E é um ministério de leitura, dos acósticos, dos salmistas, um ministério de música, que também é um ministério que precisa da formação. São pessoas que já vêm com a sua qualificação técnica, é claro, né? Você precisa já saber tocar, cantar alguma coisa, ou estar nesse caminho. Mas não tem a formação litúrgica teológica propriamente dita, pastoral, né? Então, eles também precisa ser investido, né? Precisa ser um ministério investido, que passe por essa formação. Eu acho que se a gente começa a organizar os ministérios assim, a gente chega numa estrutura que nem a gente chegou com o Ministério da Eucaristia. O ministro da Eucaristia sabe de formação para si. Tipo, teve aquela formação intensa inicial, é investido, e eles têm. Nunca vi um ministério que pede mais formação para a gente como o Ministério da Eucaristia, né? Então, por quê? Porque a gente organizou. Oi? Ser padre. Tem que fazer informação o dia inteiro. Eu acho que para casar teria que fazer isso também. Mas eu também acho. Ainda mais que quem preside o casamento são os noivos, né? E eles estão assumindo a responsabilidade de ser uma igreja doméstica modelo para a igreja comunidade. Então, isso tem que... Enquanto a gente não tem essa preparação bem esquemática, eu acredito que a responsabilidade suas da coordenação da liturgia é dar um mínimo de orientação para os nossos leitores, a questão do espaço sagrado, a questão da importância da proclamação da palavra, não é? É coisa muito importante, né? Porque o padre, para celebrar a presidir a Eucaristia, no mínimo, semanalmente, ele prepara no mínimo umas 2 horas de oração, de leituras, de exegeses, né? Aí quando você chega na comunidade eclesial, o leitor não sabe ligar o microfone, o leitor não sabe, ele fica perdido nas páginas do lecionário, o leitor não consegue se comunicar. O leitor não conhece as escrituras. Você já escutou a leitura do livro do Dr. Antônio? Já escutei tanta coisa. A leitura de São Paulo aos Corintianos, umas coisas assim. Aí você percebe que é um desconhecimento Lorena, daquilo que ele vai anunciar, né? Lorena, o que acontece... Eu já escutei coisa pior. A gente estava no canto de refrão, né, para a liturgia da palavra, porque eu cito muitas comunidades, né? Serviço pastoral, né? A gente tá. Aí tem um refrão que está tipo a palavra, aí quando eu ia abrir o olho assim, tá, né? Começar a primeira leitura, aí a pessoa falou assim, leitura do livro do demônio. Será que eu tô na comunidade errada? Eu tomei um susto. Eu acho que ele se enrolou com Deuteronômio. Deuteronômio sempre é problema. Não, é que você falou de Deuteronômio, Tessalonicenses também é um problema. Eu já vi gente ficar carta de Tessalonicenses. Agora, teve um fato com o Padre Céu que aconteceu numa missa que eu falei que eu agradeci a Deus por estar de máscara. Que assim, que a leitora leu a primeira leitura, aí veio o Salmo e ela foi ler proclamar a segunda leitura. Só que ela começou a primeira novamente e ela não se atentou. E o Padre Céu só
É a segunda leitura, minha filha. Nessa hora, é que ele falou assim, é a segunda leitura, minha filha. Nessa hora eu falei, eu segurei, falei, Deus, obrigado, tá demais. Se eu não tivesse, eu ia rir. Porque ele falou de uma maneira tão simples, ele falou tranquilamente. Só que o dia que ele falou foi muito engraçado. Nesse processo de organização do ministério, vai diminuir, porque é muita responsabilidade. Ele sabe que, ó, ele precisa ter formação bíblica contínua. Isso aí não é sempre, né? Então, é muito interessante. Uma comunidade se instaurou um curso bíblico lá, e aí tinha toda semana, era aberto para a comunidade, uma vez por semana, e aí os leitores, era parte da responsabilidade do ministério deles. Eles obrigatoriamente tinham que participar do curso bíblico, né? E era aberto ao resto da comunidade. Mas isso é muito interessante, porque é a formação mínima, né? Lorena, por exemplo, agora, é obrigação, Simone e demais, está coordenando a liturgia. Já vai estar apresentando 3 pontos do Evangelho de Marcos. Gravamos ontem e hoje. Então, o grupo é grupo prioritário, liturgia, catequese, leitores e aberta à comunidade. Mas a gente tem que ter essa consciência da gente envolver essas pessoas que vão exercer esse ministério, ter um pouco de consciência do que está fazendo, mínima. Ali, a Maria deixa falar alguma coisa. Não ia, Maria. O que eu ia falar é que sola de São Paulo. Nossa, tem coisa. Gente, tem que ter formação bíblica. Uma vez, a gente não tem muito, porque durante um certo período da igreja era proibido, né? Foi censurado durante muitos cânticos, né? Então a gente não tem muito inserido nas nossas liturgias. Mas aí eu acho que não sei se era o sacramento do matrimônio, e eu acho que a pessoa começou a ler o livro dos cânticos, eu acho que ela não conhecia. E aí ela começou a ficar constrangida com o que ela estava lendo, dá para perceber nitidamente que ela começou, seus seios são como uma gazelle, eu quero me embebedar, não sei o quê. Ela parece que ia ficando constrangida. Na hora que a gente, será que não conhece esse livro? Será que ela não estudou, né? Porque ela está proclamando, então, uma coisa que ela não recebeu, na verdade. Mas é isso. É isso aí. Bom, gente. Muito obrigada, pessoal. Quantos tem na sala? 11. 11 pessoas? Nos outros encontros teve mais gente. No primeiro e no segundo teve uma média de 16, 18. Hoje que caiu um pouco, mas algumas pessoas falaram que não conseguiram. Mas aí a gente espera que no próximo o pessoal volte de novo. Hoje a gente conseguiu gravar, deu tudo certinho. Então o terceiro dia de formação vai estar gravado. Peço desculpas novamente pelo segundo, mas é que o vídeo corrompeu, gente. Aí quando acontece isso, não tem o que fazer mesmo. A gente perdeu o áudio do vídeo. É bom que não registrou o meu atraso, João. É ótimo. Porque o meu problema pode ser a semana passada, minha internet não queria pegar para eu entrar e o povo ficou me esperando e a minha internet não pegava e não tinha como. Ô, Lorena, pode ficar tranquila que eu, Padre Selma e Simone, com a internet não pegando, a gente já tá vacinado com as nossas missas. Diz assim, da internet pegar, tudo certinho. Aí dá 7h30, a gente abre a live da missa, a internet cai, aí tem que esperar. Então tá ótimo. Pelo menos essa vacina a gente já recebeu então. Essa vacina. Eu só vou pedir a Cícera para aparecer aí. Lorena, você já conhece a Cícera, que é essa daqui, ó. Olá, ela vai estar representando a paróquia. Você vai estar no fórum, então a gente vai se ver muito. Espero. A Alessandra não conseguiu, porque ela está no sítio, tá? Mas a Alessandra vai estar junto com a Cícera aí, representando a paróquia, ela no fórum. Ótimo. Então, muito obrigada, viu, gente? Desejo um bom dia do Senhor, celebre com alegria. Padre Selmo, estou de olho nesse ícone de São José do Senhor, ele é muito meu amigo e esse ícone é muito bonito. Estou de olho. Tá bom? Aposto que foram as Marcelinas que pintaram. Oi? Aposto que foram as Marcelinas que pintaram. Sim. Não terminei. Sou apaixonado com esse São José, né? Nossa, ele é muito bom desde criança. E aí eu fico brava quando tem umas coisas feias dele, que eu falo, gente, como deixar isso feio desse jeito? Gostei muito do ícone, de muito bom gosto, muito bem feito. Tô de olho nele.
Vamos escrever para sua herança, Patriciel. Gente, boa noite. Gente, muito obrigado a todos. Lorena, mais uma vez, muito obrigado por estar participando com a gente. Obrigada, boa semana. Agradeço a todos. Uma boa semana, gente. Fiquem com Deus.